Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu cantinho de estudos. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre por que estudar para concurso é uma excelente oportunidade para quem não tem grana. Então, quando eu entrei nesse universo de estudos para concurso, eu imaginava uma coisa e é outra totalmente diferente. Primeiro que eu pensava que não seria tão difícil quanto de fato é. Até porque a referência que a gente tem de estudo para concurso é a referência da escola. Então você pensa que se você tem uma quantidade de assuntos e se dedica para aqueles assuntos, você vai bem na prova, ainda que você faça um estudo de vésperas, né? No estudo para concurso, você precisa escolher uma área, você precisa desenvolver constância, você precisa estudar todos os dias e isso requer um conhecimento além do conhecimento didático. É o conhecimento de como estudar. E se você parar para pensar, as pessoas acham que sabem sobre concurso público, mas elas não sabem até começar a estudar profissionalmente. Elas estudam, elas ouvem falar que concurso é algo bom, elas sabem que pessoas em volta delas são bem remuneradas porque são servidoras, mas elas não têm muita noção de como é o passo a passo para chegar até lá. Então, meio que no imaginário coletivo é de uma forma e quando você começa a fazer de outra totalmente diferente. Por que eu acho que se você não tem grana, o ideal é que você estude para concurso? Porque justamente por isso, as pessoas não têm muita noção de como faz. E isso faz com que qualquer pessoa que consiga entender as técnicas e o que é necessário para dar os primeiros passos possa reverter a sua realidade até mais do que alguém que tem mais oportunidades, artifícios ou coisas à sua disposição. Vamos pensar no seguinte, quando eu estudava em escola particular, eu não ouvia entre os meus colegas que eram de famílias, né, que tinham uma boa condição financeira, ninguém falar sobre concurso público. O colega que falou para mim sobre estudar para concurso era um colega que, assim como eu, era bolsista. Todo mundo estava falando de vestibular, ou para uma universidade federal, ou para medicina. E isso é muito comum. As pessoas sabem que o concurso público passou a ser bem remunerado, mas elas não necessariamente apostam nisso. Existe também a ideia de que existe falcatrua. E eu vou dizer mais para vocês. Quando você chega para alguém que tem, como eu falei, um poder aquisitivo um pouquinho melhor, que a gente sabe que o conceito de rico ele é bem diferente do que o senso comum traz pra gente, as pessoas até que inferiorizam determinados concursos. Por isso que vale a pena você visitar o site de transparência e analisar quanto as pessoas recebem de fato. É aquele lugar do status versus a remuneração. Existem status atrelados a profissões que salários no serviço público passam facilmente. Então, não necessariamente um engenheiro de uma indústria vai ganhar mais do que um agente comunitário de prefeitura. E pela minha experiência, eles estão ganhando mais, viu? Pessoal ACS, ACE. E é isso que a pessoa com poder aquisitivo um pouco melhor, ela não tem esse insight. Até porque ela não tá lutando para sobreviver. Eles estão vivendo, eles podem escolher, eles podem pensar no sonho, naquilo que é melhor habilidade. Não que a gente não possa, mas que a gente faça isso de forma estratégica, pontual e que a gente que não tem uma condição tão boa tenha a expertise de fazer essa decisão talvez em outro momento da vida, depois de sair do modo sobrevivência, que foi exatamente o plano que eu tracei. Eu preciso sair do modo sobrevivência, que é tipo, eu não tenho nada, eu não tenho o que fazer, para depois começar a pensar nas minhas habilidades, naquilo que eu tenho de melhor. Então eu acho que o concurso público, primeiro, existe um senso de que se sabe muito sobre ele, mas só quem de fato estuda sabe. E existe também a ideia, que não é concreta, tá? De que há mais meritocracia no concurso do que em outras coisas. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de passar por muitos locais. Então, como eu sempre trabalhei, eu passei pela indústria, eu vi que o conceito de meritocracia nos espaços da indústria, não passei por uma só, eu passei por 3, ela é um conceito que pouco se aplica. Quanto mais amizades, quanto mais questões que envolvem a própria dinâmica ali
do trabalho, apesar de que existem empresas que têm planos de carreira. Como eu já falei aqui até da última que eu passei, mencionei até o nome, é uma empresa que valoriza o funcionário dentro daquilo que uma indústria pode propiciar. Mas, na prática, conhecer, ter amigos e ter uma família influente te ajuda, e te ajuda bastante. E eu também tive a oportunidade de já estar no serviço público. E a diferença é gritante. Você realmente percebe que há uma valorização maior do seu trabalho, do seu tempo. E por mais que existam pessoas que veem nisso uma coisa ruim, né? Tratam de forma pejorativa, acham que o servidor público está agindo de má fé ou usurpando dinheiro público, muito pelo contrário. Eu acho que a remuneração no serviço público, ela condiz com o que deveria ser a remuneração em todos os espaços. Mas é isso, eu queria deixar esse conselho para vocês. Estudar para concurso vale a pena para a gente que não se sente na opção de escolher livremente ainda, porque a gente ainda está no modo sobrevivência, porque é onde o conceito de meritocracia mais se aproxima, apesar de ainda ser distante, porque obviamente se você tem mais facilidades, se você tem mais condições, você vai investir em melhores materiais de cara, você vai pagar mentoria de cara, você vai ter uma alimentação melhor, você vai ter um monte de coisa que talvez uma pessoa com menos recursos tenha. Mas até ter o insight de estudar, de fazer bom proveito disso e de vencer a barreira do status que muitas dessas pessoas priorizam ao invés das boas remunerações, você pode acabar saindo na frente. Um beijo e até a próxima, concurseiros!